Olá, bem-vindos de volta ao meu cantinho de estudos. Hoje eu quero falar com você sobre leitura de livros técnicos. No direito a gente costuma chamar de doutrina, mas eu estou me referindo a qualquer livro de não ficção, livro com conteúdo teórico sobre um assunto qualquer. Você tem dificuldade nesse tipo de leitura? Eu tinha bastante, mas ao longo dos anos eu fui percebendo algumas coisas e aprendi alguns truquezinhos que eu quero compartilhar com você nesse vídeo para você otimizar e tirar o melhor proveito possível desse tipo de leitura. Quando a gente vai ler um livro de ficção, um romance, um suspense, um policial, qualquer coisa do tipo, a gente percebe duas coisas. Uma é que quanto menos a gente sabe sobre o que vem pela frente, quanto menos spoiler a gente tem, maior a nossa curiosidade. E a outra coisa é que a nossa curiosidade vai ditar o ritmo da nossa leitura, vai ditar até o quanto a gente avança. Por isso que é comum a gente ler esse tipo de livro e entrar noite adentro sem querer parar. Em contrapartida, quando a gente vai ler um livro técnico, teórico, mesmo que seja de um assunto que a gente goste, que a gente queira estudar, o que acontece é que quanto mais a gente se aprofunda na leitura, maior a complexidade, muitas vezes maior a dificuldade do assunto. E isso, em vez de trazer uma curiosidade, acaba trazendo cansaço. Então, é o cansaço que costuma ditar o ritmo da leitura técnica. E por isso, muitas vezes, a gente demora muito mais nesse tipo de livro do que nos livros de ficção. Então, o que eu quero trazer para você nesse vídeo são justamente algumas dicas, algumas formas de você organizar melhor a sua leitura técnica para que você consiga fazer aquilo que seria cansativo, maçante, difícil, complexo, mas que aquilo te traga bons resultados e que você consiga aprender de fato o que você está lendo. Lembrando sempre que antes de começar um estudo, uma leitura, você tem algumas etapas aí de preparação. Eu não vou me aprofundar muito nisso agora, porque isso que eu vou te falar está no livro, no e-book que eu dei de presente de boas-vindas ao canal. Se você ainda não tem o teu, eu vou colocar de novo o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer o download da sua cópia, tá bom? Não se esqueça de que antes de começar a estudar, você tem que saber o motivo pelo qual você está estudando, até para você saber o quanto você precisa se aprofundar naquilo. Você precisa também fazer um planejamento. Quanto tempo você tem para terminar esse estudo? Quanto tempo você tem disponível por dia? Faça um planejamento para você saber o quanto você precisa correr ou não com essa leitura. E não esquece também de fazer um resumo, porque não faz o menor sentido você gastar um tempão lendo um livro e prestando toda a atenção do mundo e depois quando você precisar lá no futuro retomar aquele assunto, você tem que ler o livro todinho de novo, né? Então faça um bom resumo para você não precisar passar por isso. Então vamos lá, eu vou mostrar para você esse livro aqui de uma coleção que eu ganhei depois de já ter estudado essa matéria na faculdade, então ele tá zeradinho. Vamos lá, vamos supor que você precisa dele para estudar para sua primeira prova de empresarial, tendo somente assistido às aulas até então. Comece explorando o seu livro, você precisa saber o que tem nele. Então, se você der uma folhada, você vai ver que ele tem, por exemplo, um índice alfabético de assuntos para te ajudar em pesquisa. Você vai ver que ele tem enunciados de jornada de direito comercial, de direito civil também. Dá uma olhada, dá sempre uma lida na contracapa, dá uma lida também na apresentação do livro. Tudo isso é importante porque pode te trazer algum pano de fundo, contexto no qual esse livro foi escrito e te ajuda a se situar naquele assunto. Nunca se esqueça de verificar a data da edição. Isso é muito importante dependendo do assunto que você estiver estudando e no direito, que a legislação está sempre mudando, então é extremamente importante. Uma observação. Lá na série de vídeos de direito, eu vou falar sobre as diferenças entre os livros que têm nome de curso, manual, esquematizado e tudo mais, tá joia? Então vamos lá. O que você vai fazer agora? Você vai para o índice do seu livro. A vantagem de um livro técnico é que você pode ler só aquilo que te interessa, só para o que você precisa. Como nesse nosso exercício a gente está falando de estudar para a prova um conteúdo já visto em aula, o que você pode fazer? Primeiro, com relação ao conteúdo, vamos supor que vai cair lá na sua prova os capítulos 1, né, o capítulo 1º, e o capítulo 2º, até aqui na página 62, né, antes de começar aqui o 3º.
Então você tem que ler da página 1 à página 62. Segunda coisa, quanto tempo eu tenho até a prova? Então vamos supor lá que eu tenho uma semana até a prova. Aí eu vou fazer meu planejamento. O número de páginas ou de subtópicos, né? Se você não quiser dividir por página e de repente você marca ali 10 páginas, mas na verdade na 10ª vai estar começando um outro capítulo. Então é melhor separar por um subtópico, né? Enfim, você calcula ali quantas páginas ou qual conteúdo você quer ler por dia, de preferência de uma forma que você termine com uns 2 dias antes da prova, porque você tem que reservar um tempo aí de imprevistos, no dia que você não conseguiu ler todo o conteúdo e a véspera da prova para uma revisão, tá? Então, você até poderia conseguir ler as 60 páginas em um dia, poderia. Mas você iria acabar negligenciando todas as outras matérias, porque para ler essas 60 páginas e anotar e ler com atenção e fazer resumo, você vai demorar um tempo razoável e você vai acabar deixando todas as outras matérias de lado. A gente sabe que a gente nunca tem só uma para estudar. E além disso, você não faria aquela coisa das camadas de conteúdo, de você estudar um pouquinho a cada dia, fazendo resumo, voltando, revendo o seu resumo. Aí, ok, você fez lá todo o seu planejamento. Antes de começar a ler cada tópico, você vai ler o título e tentar puxar na sua memória o que foi falado em aula sobre aquele assunto. Você pode até dar uma olhada no seu caderno antes de partir para o livro. Mas é interessante que você procure se lembrar e até mesmo que tente deduzir o que o autor vai falar em cada tópico. Então você vai ler o título, o comércio como atividade empresarial. Aí você começa a se questionar, mas por quê? O comércio pode ser atividade de algum outro tipo? Ele já foi outro tipo? Era considerado diferente? Aí você vai ver, comércio e direito nos tempos antigos, período romano e Idade Média. Poxa, o que tem de diferença de um período para o outro? O que mudou? O que eu me lembro? O que o professor falou a respeito? Então você já faz um exercício de puxar na memória o que provavelmente vai estar escrito aqui no livro, porque você já ouviu isso em aula. Se você não tiver assistido aula, não estiver estudando para uma prova e pelo contrário estiver lendo o livro antes de ir para a aula, mesmo assim, faça esse exercício de tentar adivinhar o que vai estar escrito no capítulo. Isso é muito bacana para te dar atenção, porque conforme você vai lendo depois o texto, você lê com uma atenção de quem está buscando resposta para aqueles questionamentos que você se fez anteriormente. Tá bom? Tá feito. É assim que você lê um livro técnico. Então pronto. Gastando esse tempinho de planejamento no começo do estudo, você consegue estabelecer metas diárias, acompanhar a sua evolução e não parece que aquele livro não vai acabar nunca. E além disso, com os resumos parciais que você vai fazendo a cada dia de estudo, você vai sempre consolidando o conhecimento, camada por camada, e isso vai fazer muita diferença no seu aprendizado. E aí, gostou das dicas? Eu espero que sim. Não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, compartilha com os amigos todos e caso ainda não tenha feito isso, não vá perder a chance. Baixa o e-book, o link está aqui na descrição do vídeo, é o meu presente para você.